Vamos agora para a nossa redação multiplataforma. Qual é o assunto? Taxa Selic. Vamos falar de economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu subir a taxa Selic para 11,75%. 1 ponto percentual, mas é muito alto. O que isso quer dizer? Que a taxa básica de juros foi elevada para tentar dar uma segurada na inflação. Será que esse método funciona? A economia é um pouco complicado mesmo, então vamos entender melhor o que muda na prática com a repórter Cristine Otaviano. Cris, bom dia. A gente estava falando aqui, eu estava conversando com um economista, ele me explicava que a inflação está alta no mundo inteiro. Só que a decisão de cada banco central, de cada país, de como lidar com isso é diferente. Nos Estados Unidos, eles mantêm a taxa de juros ali porque a situação econômica do país é muito diferente. As pessoas têm mais poder aquisitivo, estão empregadas, o dólar vale mais do que o real. Por aqui a nossa situação é um pouco complicada e o nosso banco decide, então, aumentar os juros. O que isso quer dizer para mim, para quem está em casa, para o morador aqui do Distrito Federal? Bom dia, lindona. Oi, Neila, bom dia para você, que está com a gente aqui no DF no ar. Pois é, a gente está vendo momentos extraordinários, e momentos extraordinários vão requerendo medidas extraordinárias, e até nos Estados Unidos, como você disse, que tem essa política já cultural de manter a taxa de juros baixa, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, tem mudado esse protocolo. Mas vamos esmiuçar o que isso significa na prática no bolso de cada um de nós, que é isso que interessa a gente fazer aqui no DF no ar, viu, Neila? Você estava tendo um papo gostoso agora há pouco com o Marcelo aí no Brasília em Ação, a respeito das empresas familiares que têm crescido, né? Em especial aqui em Brasília. Sabe que quando a gente junta marido, esposa, que a gente coloca a sogra, o sogro, cunhado para abrir uma empresa, você vai alugar um espaço, vai comprar esse espaço, você precisa comprar o maquinário ou o estoque, os produtos que você vai vender ou com os quais você vai trabalhar, você vai precisar de um recurso. Quando você vai buscar esse recurso, normalmente você vai no banco. E quando você vai pegar um empréstimo para abrir essa empresa, para começar seu negócio, ou de repente para aumentar o seu negócio, você tem que pagar um juro em cima desse empréstimo. E essa taxa Selic que foi aumentada ontem acaba interferindo nesse empréstimo do banco que você vai pegar. Quer ver um segundo exemplo? Você estava pensando em financiar um imóvel. E aí as parcelas agora, porque o juro está mais caro, ficam um pouco mais altas. E aí aquela parcela que você estava planejando que ia caber dentro do seu salário, dentro do seu orçamento, não vai caber mais. A gente pode ter aí um impacto, por exemplo, no mercado imobiliário. Menos gente comprando imóvel, trocando de casa. Antes ia pegar um apartamento maior, agora já desiste disso por um momento. Um terceiro exemplo, você estava afim, por exemplo, de fazer um crediário para trocar a televisão ou de repente a geladeira lá na sua cozinha. Só que até o crediário lá na loja que vende esse tipo de produto acaba ficando um pouco mais caro. Acontece que esse juro que aumentou ontem, ele é exatamente o preço do dinheiro. Se a gente estivesse numa prateleira dólar, euro, ien e também real, o real hoje seria o produto mais caro dessa prateleira. E é disso que a gente está falando aqui na hora e falando um pouco mais também desses impactos na economia. Porque se por um lado isso aumenta essa questão dos empréstimos e dos financiamentos, aumenta também o juro que é rentabilizado nos investimentos. Significa dizer que se você hoje tem um pouquinho de dinheiro sobrando, o banco vai te pagar mais por esse dinheiro que você deixar lá guardado um pouquinho para gastar um tempo depois. Ou se você for fazer um investimento num título do Tesouro Nacional, esse título também vai pagar mais para você. E isso acaba atraindo outros investidores, que não só do Brasil, mas investidores lá de fora, que vêm investir aqui dentro do Brasil. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa lá dos Estados Unidos resolva investir aqui no Brasil. Essa pessoa vai chegar com dólares e vai ter que trocar por reais para fazer investimentos aqui dentro. E aí essas pessoas vão pegar muitos reais, muita gente querendo um produto. O que acontece com esse produto? Ele valoriza. E nesse movimento a gente começa a ter uma valorização do real. Lembra que a gente está falando aí de inflação? A inflação é exatamente você precisar de muito dinheiro para comprar uma coisa, ou seja, esse produto está cada vez mais caro, você precisa de cada vez mais dinheiro para comprar esse produto. Se o seu dinheiro está valendo mais, você vai precisar de menos dinheiro para comprar esse produto. E é por isso que a taxa de juro acaba atacando diretamente a inflação. Então você vê que é um equilíbrio, é uma gangorra e a gente vai tendo que aí contar com este equilíbrio, porque entra um outro fator nessa equação, viu? Que é o fator do crescimento do país. Lembra que está mais caro para a gente poder investir na empresa e gerar aquele negócio?
Pois é, isso pode acabar afetando no crescimento do PIB, ou seja, no crescimento da economia, na geração de emprego e de renda, e é por isso que o Banco Central fica debruçado em cima desses números para, se por um lado controlar a inflação, por outro lado também não apertar demais a economia. Se por um lado a inflação ela desvaloriza o nosso dinheiro e acaba de alguma maneira prejudicando a economia, por outro lado, quando as pessoas não conseguem investir, tocar os seus negócios, isso também prejudica a nossa economia. E é por isso, viu, Neila, que a gente está tendo esse movimento no mundo agora, nessas circunstâncias extraordinárias. A gente está tendo esse conflito lá no leste europeu, a gente está tendo uma pressão em cima das commodities, isso interfere nos alimentos, que vai diretamente na nossa conta de dona de casa, e a gente também está tendo uma pressão nos combustíveis, que aí encarece a economia como um todo. Você vê como é uma roda que gira, e se a gente mexe em qualquer um desses fatores, a gente tem impactos. E é por isso que os economistas, com muita responsabilidade, se debruçam sobre esses números e estão fazendo também isso nesse momento lá nos Estados Unidos, e muito em breve a gente deve ver esse movimento também no Banco Central Europeu. Maravilha, Cris, acabamos de ter uma aula aqui. Vocês viram que ela explica de uma forma tão didática que a gente consegue compreender? Gosto demais disso.